O que eu fiz por você hoje não pode ser desfeito. Nenhuma força contrária, nenhuma palavra amarga, nem o cansaço que você tenta esconder tem poder de revogar o que eu já estabeleci sobre a tua vida. Você não está esperando que algo aconteça. Você está vivendo o começo de algo que já foi liberado nos céus e começou a se mover na tua história. Aquilo que te dei hoje carrega um selo eterno. E ainda que o mundo mude, ainda que tudo ao redor pareça desmoronar, isso que te entreguei não tem volta. Não é empréstimo, não é fase, é para sempre. Permaneça aqui, essa não é só mais uma mensagem, é um divisor. Quem para agora, volta para o ponto em que estava. Mas quem fica até o fim, atravessa comigo a ponte que eu construí por dentro de você, entre quem você foi até ontem e quem eu decidi que você será daqui em diante. Enquanto ouve, algo vai acontecer dentro do seu espírito. E você vai saber, vai sentir, vai reconhecer. Porque tem promessas que são reveladas na mente, mas tem outras que só o coração entende. Você sente isso? Essa paz, esse sopro que quase não dá nome, é o céu tocando onde mais ninguém conseguiu alcançar. Hoje, eu mexi em uma parte sua que nem você sabia que ainda doía. Você aprendeu a sorrir enquanto doía por dentro. Engoliu tantos silêncios, foi forte onde ninguém viu, cuidou de todos enquanto ninguém cuidava de você. E sabe o que mais me impressionou? Não foi sua força, foi o seu silêncio. Porque eu vi quando você perdeu a vontade de explicar, quando preferiu calar para não ferir, quando escondeu a verdade só para proteger quem ama. Isso tem um preço. E hoje estou aqui para te dizer, eu honrei esse preço. Nada foi esquecido. Cada detalhe foi registrado no céu. E por causa disso, o que eu liberei hoje na sua vida não pode ser cancelado. É eterno. Você não perdeu tempo. Mesmo nos dias em que pensou que tudo estava parado, eu estava agindo em segredo. Você não viu, mas eu desviei caminhos, fechei portas erradas, segurei decisões precipitadas e impedi tragédias que jamais chegaram até você. E sabe por quê? Porque o que eu preparei para você precisava de tempo certo. Não é algo comum, não é bênção de ocasião, é herança. Herança não se explica, se manifesta, e hoje ela começou a se manifestar na sua vida. Por isso, mesmo que o ambiente diga o contrário, mesmo que sua mente tente duvidar, escute. O que eu te dei hoje não está começando, está selado. É eterno, não tem volta. Enquanto você correu para cumprir as obrigações de cada dia, para sustentar quem depende de você, para não deixar a casa cair, eu estive cuidando das áreas que você deixou para depois. E mesmo sem pedir, eu toquei no coração daquela pessoa que você não conseguia mais alcançar. Eu entrei onde sua presença não chegava. E o que eu fiz lá ninguém mais vai desfazer. Tem sentimentos sendo restaurados, tem perdão nascendo, onde só existia frieza, tem reconexões sendo costuradas, onde parecia que tudo estava cortado. Isso também faz parte do que eu te entreguei. Você não sabia, mas enquanto chorava pelo que perdeu, eu estava preparando a restituição. E não é parecida com o que se foi, é maior, porque o que é eterno nunca volta igual. Sempre volta multiplicado. Você sentiu aquela respiração mais leve agora? Aquela vontade de chorar sem saber por quê? É porque sua alma está reconhecendo que chegou no lugar certo. Sua fé está voltando a respirar, mesmo depois de tantos dias sufocada pelas dúvidas e pressões invisíveis. Você achava que era cansaço físico, mas não era. Era a alma pedindo ar. E hoje eu soprei vida sobre você de novo. Você vai perceber isso nas próximas horas. Vai dormir diferente. Vai acordar com outra força. Vai olhar para os mesmos problemas, mas com outra visão. Porque agora você sabe, tem algo eterno acontecendo aqui. E ninguém pode tocar nisso. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem o tempo. Fique. Respire comigo.
porque essa conversa ainda não acabou. O que eu comecei a liberar no seu interior precisa de espaço, de silêncio, de entrega. Essa mensagem é um presente que eu mesmo preparei para você e não vai se repetir. Porque hoje o céu decidiu marcar a sua história com algo irreversível. Não tente entender tudo agora, apenas sinta, perceba, olhe para dentro de você e reconheça: alguma coisa mudou. A atmosfera mudou, e se você está aqui até agora, é porque sua alma reconheceu que esta voz vem de um lugar mais alto. Compartilhe nos comentários o que você está sentindo. Essa é a forma que você tem de devolver ao céu aquilo que ele acabou de depositar em você. E se o que está ouvindo faz sentido, não guarde só para você. Mantenha-se perto. Ative o sino, siga este canal, porque esse é só o começo do que eu ainda vou te revelar. Você acha que eu iria te deixar atravessar esse ano sem tocar nas áreas mais sensíveis da sua vida? Sem te mostrar que mesmo no meio da rotina, eu ainda estou escrevendo novos capítulos por trás do que parece repetitivo? Você não tem ideia da movimentação que o céu está fazendo ao seu redor. Enquanto você segue os mesmos caminhos, o mundo espiritual está sendo reorganizado por causa daquilo que eu determinei hoje. Não tem volta. Nem se quisesse, você conseguiria voltar para o que era antes. E isso é proteção, é misericórdia, é graça. Porque eu amo tanto você, que mesmo quando quis parar, eu continuei te empurrando para frente, mesmo sem você perceber. Te entregaram promessas que nunca se cumpriram. Fizeram você acreditar em palavras que te machucaram mais do que consolaram. E por isso, começou a desconfiar até das promessas que eu te fiz. Mas ouve com atenção. O que eu falei, eu cumpri. Hoje, não é sobre esperar mais. É sobre enxergar o que já começou. Você não está vivendo mais o quando. Você está dentro do agora. E mesmo que você ainda não tenha entendido como, já começou. A semente já saiu da terra. O que eu plantei cresceu. E ninguém pode arrancar algo que nasceu pelo meu sopro. Eu não estou reformando sua vida. Estou recriando tudo do zero. E por isso, algumas coisas que você achava que precisava sumiram. Pessoas que eram certezas viraram ausências. Planos que pareciam certos colapsaram. Mas nada disso foi perda. Foi alinhamento. Eu tirei o que atrasava o que eu já havia liberado. E por mais que você tenha sentido um vazio temporário, o que vem depois disso vai preencher até os espaços que você nem sabia que existiam. O que é eterno não vem para ocupar, vem para transbordar. Você não precisa de mais uma palavra bonita. Precisa de uma resposta viva. E é isso que está acontecendo aqui. Isso que você está ouvindo agora é resposta de um clamor que você nem conseguiu verbalizar. Aquilo que você só pensou em silêncio, eu captei como oração. E por isso te trouxe aqui. Esse não é um vídeo qualquer, é uma convocação divina para alinhar seu coração com o céu. Porque quando eu escolho marcar alguém com eternidade, tudo muda, a percepção muda, as prioridades se reorganizam. E quem antes te via como alguém comum, vai começar a perceber a luz que carrega, porque onde há presença, não há como esconder a glória. E sobre você, hoje, a glória, há movimento, a eternidade. Continue, não desvie. Cada segundo daqui em diante foi escrito para realinhar seu destino. E você vai notar que está mais sensível, mais presente, mais consciente de que há um Deus real, falando com você de um jeito que ninguém nunca falou. Isso é um chamado. E quem escuta um chamado como esse, nunca mais volta a viver do mesmo jeito. Você foi treinado a viver para os outros, a resolver tudo antes de cuidar de si, a colocar um sorriso mesmo quando por dentro só havia silêncio. E eu vi. Cada vez que você ignorou sua dor para manter a paz em casa, para não preocupar ninguém, para seguir em frente como se tudo estivesse bem. Só que hoje o céu está intervindo.
O que eu te entreguei não é uma motivação passageira. É uma liberação definitiva. A partir de agora, sua alma começa a respirar de novo. A verdade é que há muito tempo você vem acumulando pesos invisíveis, palavras malditas, lembranças que não cicatrizaram, culpas que nem eram suas. E eu não permaneci em silêncio. Estive construindo um caminho novo sem que você percebesse. E quando te digo que o que entreguei hoje é eterno, é porque não é mais uma mudança de humor ou uma fase de fé. É um rompimento espiritual. A partir daqui, não tem volta. O que eu liberei sela seu destino. Você percebe como algo dentro de você está diferente? Não é psicológico, é espiritual. Aquilo que parecia ser só mais um dia comum foi escolhido para ser o marco de uma nova estação. Enquanto muitos seguiam a rotina, eu desci na tua história e ativei um tempo que estava guardado só para você. E por isso, coisas que ontem não faziam sentido, hoje começam a se organizar. Situações antigas voltam à tona para serem resolvidas com autoridade. Porque agora você carrega algo que não carregava antes. E se tentar explicar, nem todos vão entender. Porque quem não viu o processo não vai compreender a profundidade do que está acontecendo. Mas você sente nos detalhes, nos pensamentos que começaram a se alinhar, na paz que chegou sem explicação, em tudo que antes parecia confuso e hoje se tornou leve. Porque quando eu liberto, eu não deixo dúvidas. Eu faço questão de que você saiba, sou eu, o Senhor, agindo por dentro da tua realidade. E por falar em realidade, sei que tem áreas em que você já tinha aceitado viver com a dor. Se acostumou com a distância de alguém, com a ausência de respostas, com aquela sensação de estar sempre no controle de tudo e ao mesmo tempo sempre no limite. Mas agora eu entrei. E onde eu entro, nada continua do mesmo jeito. Porque eu não remendo, eu recrio. Eu restauro o que o tempo desgastou e faço novo até o que parecia envelhecido demais para mudar. Lembre-se de que muitos vão ver as mudanças por fora, mas só você saberá o que foi transformado por dentro. E não tente apressar o processo dos outros. Cuide do que foi confiado a você. A presença que eu derramei agora não é para exibição, é para direção. Ela vai te mostrar caminhos. Vai abrir sua percepção, vai ensinar você a discernir pessoas, decisões, ambientes. Porque quem carrega a eternidade precisa andar em alinhamento com o propósito. Se você sente que isso está falando com você, digite aqui nos comentários: o que Deus começou, ninguém desfaz. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. E não é que as coisas ficaram mais fáceis. É que agora você está sendo movido por outra fonte. A mesma força que sustentou você até aqui, agora começa a te impulsionar para além. Você vai conseguir tomar decisões que vinha adiando há anos. Vai ter coragem para dizer não, onde antes só sabia ceder. Vai conseguir se posicionar sem medo de ferir, porque entendeu que respeitar a si mesmo também é obediência espiritual. Não ignore mais os sinais. Aquilo que insiste em se repetir está querendo te mostrar algo. Eu tenho falado de várias formas, nas pequenas inquietações, nos detalhes dos seus dias, nas pausas forçadas que você não queria fazer. Cada uma delas foi intervenção. Eu fechei caminhos que pareciam promissores só para te proteger de armadilhas invisíveis. E agora, tudo aquilo que você não entendeu no passado começa a ser interpretado à luz da eternidade. Você vai lembrar dessa mensagem mais para frente, quando tudo começar a se encaixar, quando pessoas que pareciam distantes começarem a te procurar de novo, quando portas inesperadas se abrirem. Você vai reconhecer que este momento foi o ponto de virada.
O instante em que você decidiu escutar com o coração aberto. O dia em que eu te encontrei no meio da rotina e te coloquei diante da promessa que nunca expirou. Enquanto você me escuta, não está apenas ouvindo palavras, está sendo realinhado internamente, espiritualmente. Porque existem lugares que você só conseguirá alcançar quando tudo dentro de você estiver reposicionado. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Tem partes da sua alma sendo restauradas. Tem áreas antigas sendo curadas sem esforço, só pela presença que está operando enquanto você permanece atento. Sei que algumas lembranças insistem em voltar. Pessoas que marcaram sua história. Feridas que se abriram onde você menos esperava. E eu não estou ignorando nenhuma delas. Estou usando cada detalhe para cumprir o que foi profetizado sobre você. Eu não deixo dor sem propósito. Eu converto lágrimas em sabedoria. Eu transformo perdas em lições. E quando o tempo certo chega, até o que te machucou se torna plataforma para um novo início. Você já não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir essa mensagem. Algo mudou. A consciência mudou. A presença intensificou. E isso não é momentâneo, é eterno. Essa transformação é invisível aos olhos, mas incontestável na alma. O que eu ativei em você vai te acompanhar. Vai proteger sua casa, vai influenciar seus filhos, vai mudar a atmosfera ao seu redor. Porque o que eu planto, frutifica. E o que frutifica, permanece. Tem pessoas que ainda não acreditam no que eu estou fazendo, e não faz mal. O céu não precisa de aprovação humana para agir. Você só precisa continuar, perseverar, andar por fé e não por vista, porque há bênçãos que ainda estão no invisível, mas já são suas, estão a caminho. E o tempo entre a promessa e o cumprimento é apenas a preparação do seu coração para sustentar o que está por vir. Fique firme. A colheita será incontestável. Se em algum momento você sentiu que estava sendo esquecido, essa era só a sua visão limitada tentando entender o meu tempo. Eu nunca parei. Nunca estive ausente. Só estava agindo em lugares que seus olhos não conseguiam alcançar. O mundo espiritual é mais real do que você imagina. E tudo o que foi ativado hoje nesse ambiente vai gerar consequências eternas. Sua vida está sendo marcada por algo que não tem retorno. Você já se deu conta da diferença? Da paz que começou a tomar conta do ambiente onde está agora? Isso é mais do que emoção. É a confirmação de que o céu decidiu tocar na sua história de forma prática. E por isso, mudanças vão começar a acontecer sem que você precise forçar nada. O favor que vem do alto te antecede, e o que eu decido ativar, ninguém neutraliza. O selo já foi colocado, e a sua jornada tem um novo capítulo a partir de hoje. Tem palavras que feriram você no passado, promessas quebradas, confianças traídas, e tudo isso fez com que você criasse defesas demais. Mas agora, eu estou te ensinando a confiar de novo, não em pessoas, mas em mim, porque quando você deposita seu coração nas minhas mãos, ele não é mais exposto à dor, ele é guiado por propósitos, e esse é o novo ritmo da sua vida, ser guiado e não mais arrastado pelas circunstâncias. Se você sente que esta palavra está mexendo com áreas profundas em você, escreva nos comentários: eu estou sendo restaurado por Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Você está sendo reconstruído por dentro. E essa reconstrução não é visível de imediato, mas vai aparecer nos seus comportamentos, na sua maneira de reagir, nas decisões que você tomar daqui para frente. Vai surgir um novo tipo de sabedoria, uma lucidez espiritual que vai te proteger de escolhas erradas. Porque quando a presença se instala, ela não apenas consola, ela direciona. Essa é a razão pela qual você não pode mais viver no automático.
Há algo em você que foi despertado. Você não consegue mais ignorar aquilo que antes parecia suportável. Agora você sente mais, percebe mais, discerne mais. Isso é um sinal. É o céu dizendo: você foi ativado para um novo tempo. Tempo de colheita, de maturidade, de posicionamento. E quem vive esse tempo não pode mais negociar sua paz por aceitação. Vai chegar o momento em que você olhará para trás e não vai mais se reconhecer. Não porque se perdeu, mas porque se reencontrou. Tudo aquilo que te limitava será pequeno diante da nova visão que estou te dando. Você verá oportunidades onde antes via ameaças. Verá recomeços onde antes via fim. Porque agora você sabe. O que eu te entreguei não tem volta. É permanente. É sagrado. É parte do que te forma. E por mais que tente racionalizar, sua mente não conseguirá entender tudo agora. Mas o Espírito já está captando, já está absorvendo, já está recebendo. É como uma chave que virou por dentro. Você vai saber quando abrir a boca para falar. As palavras terão outro peso. Quando orar, sentirá outra conexão. Quando ouvir, entenderá mais do que está sendo dito, porque sua sintonia com o céu foi afinada. E não é sobre merecimento, é sobre graça. Sobre aquilo que eu decidi entregar sem que você pedisse, só porque conheço a fundo cada detalhe da tua jornada. Porque sei onde dói, sei o que você não diz, sei o que você já enterrou para não sentir mais. E hoje, com amor e autoridade, eu removo o que foi trauma e coloco vida onde antes só havia sobrevivência. A eternidade agora respira dentro de você. Você está vivendo o início de algo que vai ecoar pelos próximos anos da sua vida. Essa mensagem não é para te emocionar, é para te despertar. Para acender dentro de você a consciência de que algo foi liberado. E a partir daqui, você não volta mais para o estado anterior. Porque quando o céu desce, tudo sobe. Suas emoções sobem, sua visão sobe, suas decisões se elevam, seu espírito se renova. Continue. A atmosfera está carregada de propósito. Cada palavra aqui tem um endereço. E esse endereço é a sua alma. Você sabe, você sente, você reconhece. E quando o céu encontra essa disposição dentro de alguém, não há como voltar ao que era antes. Porque quem é tocado por Deus de verdade, carrega no olhar uma nova eternidade. Você começou a enxergar com outros olhos, não é verdade? Algo dentro de você se abriu como uma janela que há muito tempo estava trancada. Não é uma emoção passageira, é um despertar. Não é impulso, é entendimento, porque quem é tocado pelo céu muda primeiro por dentro. Antes que qualquer mudança aconteça ao redor, a transformação acontece em silêncio, na alma. E isso já começou a acontecer em você. Muitos podem até não perceber, mas o que está nascendo dentro de você vai ser notado no seu olhar, na firmeza das suas palavras, na serenidade das suas decisões. O que antes te confundia, agora clareia. O que te assustava, agora te fortalece. Isso é o efeito do que eu liberei. Não foi apenas um sentimento, foi uma transferência de identidade. O que eu entreguei hoje não pode mais ser arrancado, nem diluído, nem silenciado. A presença que te envolve agora é resposta de coisas que você viveu calado. É cura para dores que ninguém notou. É amparo para orações que nem chegaram a sair da sua boca. Porque eu vi. Vi quando você fingiu força só para não preocupar quem precisava de você. Vi quando engoliu o medo para proteger os que ama. Mas hoje, quem protege você sou eu. E a cobertura que eu estendi sobre sua vida é definitiva. Você vai notar que até sua maneira de sentir mudou. O que antes te paralisava agora é só parte da memória. Porque onde antes havia dúvida, agora existe direção. E mesmo que certas perguntas ainda não tenham resposta, a paz que você carrega já é uma resposta maior do que qualquer explicação.
A paz que eu te dei hoje é sobrenatural. Ela não depende das circunstâncias e por isso ninguém pode tirá-la de você. Sua casa vai perceber, não porque você vai falar, mas porque a atmosfera muda quando alguém passa a andar com propósito. Quando alguém é tocado por uma palavra viva, tudo ao redor responde. É por isso que nos próximos dias você vai perceber ambientes ficando mais leves, conversas sendo diferentes, até conflitos se dissolvendo. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou. E sua presença agora carrega autoridade espiritual. Você viveu tempo demais tentando controlar tudo, calculava cada movimento para evitar novos problemas. E mesmo assim, se sentia constantemente cansado, sobrecarregado, esgotado. Mas a partir de agora, eu assumo o comando. Não é sobre deixar de fazer, é sobre fazer com outra perspectiva. O que antes era tensão, agora é entrega. Você não está largando tudo, está colocando tudo nas mãos certas. Se essa palavra está falando com você, escreve aqui nos comentários. Eu me entrego à direção de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Há uma urgência em caminhar diferente. Você já percebeu isso? O que antes passava despercebido agora incomoda. O que antes era normal agora parece fora de lugar. Porque quando o céu ativa um novo ciclo, ele também traz consciência. E com a consciência vem o reposicionamento. Você não aceita mais o que antes tolerava. Não porque se tornou exigente, mas porque foi curado da carência que te fazia aceitar menos do que merece. Essa maturidade espiritual que está nascendo dentro de você vai te poupar de muitas dores futuras. Vai te livrar de conexões erradas, de alianças destrutivas, de decisões precipitadas. Porque agora você está sendo guiado, e quem é guiado pelo Espírito não precisa adivinhar caminhos, só precisa obedecer. E mesmo que nem tudo pareça claro agora, continue, porque o que eu revelei hoje é só a primeira camada. A profundidade dessa transformação não está nas emoções, está na convicção que começa a se formar no seu espírito. Uma convicção que não depende de aplausos, nem de aprovação alheia. Você não precisa mais provar nada a ninguém. O céu já validou sua identidade. Você não é definido por falhas, nem por quedas, nem pelos erros do passado. Eu apaguei tudo o que te acusava, e a nova versão que está surgindo de você é eterna. Não subestime os pequenos sinais. Eles não são coincidência, são confirmações. Quando alguém chega com uma palavra que se conecta ao que você ouviu aqui, é o céu repetindo a mensagem. Quando portas se fecham e você sente paz em vez de frustração, é o céu confirmando que o caminho foi desviado por proteção. E quando sua sensibilidade aumenta, a ponto de discernir o que antes passava batido, é o céu dizendo: você foi ativado. Nos próximos dias, você vai perceber mudanças em você que nem estava tentando provocar. Sua mente vai estar mais leve, seus pensamentos mais organizados, seus sonhos mais claros. Não porque tudo se resolveu, mas porque você aprendeu a não carregar o que não te pertence. Essa leveza é a confirmação de que o que eu entreguei é real. É eterno, está operando agora mesmo dentro de você. Muitos vão dizer que é coincidência, outros vão tentar atribuir a fatores naturais, mas você vai saber, vai lembrar dessas palavras, vai se lembrar desse momento, porque esse não é um conteúdo comum, é uma convocação, é o céu ajustando seu interior para que você não perca o que está por vir. Porque aquilo que eu preparei para o próximo tempo exige uma versão sua que só poderia nascer a partir deste exato instante. E ainda que alguns ao seu redor não te acompanhem nesse processo, não se preocupe. Nem todos vão entender o que você está vivendo. E tudo bem. Há bênçãos que são reveladas individualmente. O importante é que você continue. Permaneça fiel ao que sentiu aqui.
porque cada passo que você der a partir dessa direção vai te levar para um lugar que você sempre soube que existia, mas nunca conseguiu acessar. Você já percebeu como tudo começou a fazer mais sentido depois que você parou para ouvir com o coração? Quando você silenciou a ansiedade, o barulho do mundo diminuiu. Quando você decidiu ouvir com profundidade, sua alma se conectou com verdades que estavam guardadas em você há muito tempo. Isso não é ilusão, é destino sendo ativado. E agora que começou, nada vai parar o que eu iniciei. Se você continuar nutrindo essa conexão, sua fé vai crescer em proporções que você nunca experimentou. Vai confiar com mais facilidade, vai descansar com mais segurança, vai agir com mais intencionalidade. Porque quem é guiado por uma direção eterna não precisa mais se debater com a dúvida. Você não vai mais mendigar confirmação, porque dentro de você já foi selado. O que é eterno não precisa de provas, só de permanência. Essa permanência é o que vai te sustentar quando vierem os dias difíceis. E eles virão, mas você não será mais o mesmo diante deles. Você estará equipado com presença, convicção e propósito. As tempestades que antes te abalavam, agora só vão te lapidar. Porque quem carrega uma palavra viva dentro de si, sabe que nenhuma dor é desperdício. Tudo coopera, tudo constrói, tudo impulsiona. Se está sentindo essa verdade no seu interior, comenta aqui: eu recebo o que o céu liberou para mim. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Essa jornada não vai ser perfeita, mas será poderosa, porque agora você caminha com consciência, e quando a consciência é espiritual, até o chão que parecia seco começa a dar frutos. Você vai encontrar graça onde antes havia resistência. Vai perceber que pessoas difíceis começarão a se abrir, não porque mudaram, mas porque sua presença agora carrega outra frequência. Você também vai notar uma nova sensibilidade em relação ao que fala, ao que ouve, ao que permite entrar na sua vida. Não por religiosidade, mas por discernimento, porque o que eu entreguei a você é valioso demais para ser contaminado com distrações, e tudo que for ruído vai começar a incomodar. Porque quando a luz se acende, tudo o que é falso se torna evidente. E isso vai te proteger como nunca antes. Você achava que precisava de mais força, mas o que precisava mesmo era de mais clareza. E agora você tem. Aquilo que parecia te prender era só uma nuvem. E agora que dissipou, você consegue ver o que eu sempre quis te mostrar. Você é parte de algo muito maior. E por isso, nenhuma estação da sua vida foi em vão. Tudo foi construção. Até os silêncios, até as esperas, até os recomeços. Não se culpe mais pelos tempos em que parou. Você não parou porque foi fraco. Você parou porque precisava ser curado. E hoje, com o coração mais preparado, você percebe que até os atrasos tinham função. Eu estava protegendo você de colheitas antecipadas, e agora, na hora certa, eu te entrego não apenas os frutos, mas a maturidade para sustentá-los. O que é eterno não é pesado, é estável. Você vai lembrar do que ouviu aqui nos seus dias mais comuns. Vai estar no trânsito lavando a louça, resolvendo suas tarefas diárias, e de repente sentirá a mesma presença que sentiu agora. Isso é um lembrete. Eu continuo com você. Eu não visito, eu habito. E por isso, essa mudança é permanente. O que você experimentou aqui é só o início do que eu ainda vou revelar dentro de você. Respira. Ainda tem mais. Sua história ainda está sendo escrita com linhas invisíveis, mas certeiras. E o que eu prometi, eu mesmo vou cumprir. Porque o que é eterno não depende da sua força, mas da minha fidelidade. Você só precisa seguir, um passo de cada vez, um dia de cada vez,
porque a cada dia novas confirmações virão, e o que hoje parece fé, amanhã será testemunho, e o que hoje é esperança, amanhã será realidade. Você está num ponto da caminhada onde não dá mais para voltar, e isso não é perda, é avanço, porque quem experimenta a presença que transforma não consegue mais viver de aparência. Quem foi tocado pelo que é eterno não cabe mais nas molduras do passado. Eu não te chamei para sobreviver com migalhas emocionais. Te separei para viver na plenitude daquilo que o tempo não apaga e o mundo não substitui. Não tente medir o que estou fazendo por sensações. Fé não se constrói com emoção, se firma com convicção. E essa convicção está sendo escrita dentro de você agora. Cada pensamento que se organiza, cada lembrança que deixa de doer, cada plano que volta a fazer sentido. Isso tudo é sinal. Sinal de que o céu está trabalhando enquanto você permanece ouvindo. Sinal de que esta não é uma mensagem, é uma reconstrução em tempo real. Você não precisa mais correr atrás do que perdeu, porque o que eu planejei para a sua vida não está no passado, está no agora. E o agora está sendo tocado por algo que não se apaga. A eternidade invadiu o seu tempo. E por mais que isso pareça grande demais para você, saiba que não foi você que se escolheu para viver isso. Fui eu quem te separei. Fui eu quem criei esse exato momento. Nada é por acaso. É por isso que essa paz te invadiu. Porque a sua alma reconheceu que voltou ao ponto certo, não ao lugar de origem no tempo, mas no espírito, o lugar onde você ouve com entrega, onde a resistência se desfaz, onde você não precisa fingir força para continuar. É aqui que tudo começa a se alinhar. O que eu estabeleci é sólido. Não se desgasta com os ventos, não se abala com os comentários. O que eu faço permanece. E mesmo que tudo ao seu redor pareça continuar o mesmo, você sabe que alguma coisa mudou. O olhar não é mais igual. O medo não tem mais o mesmo espaço. A ansiedade perdeu força. Isso porque agora você caminha com uma revelação que não depende de circunstâncias para se manter viva. É como um fogo que arde por dentro, mesmo quando tudo lá fora esfria. O que eu plantei em você resiste ao tempo. Você não será mais controlado pelo que sente. A emoção te ensinou a cair, mas agora o Espírito vai te ensinar a permanecer. Há um novo tipo de estabilidade nascendo dentro de você. E ela não depende de ninguém, não precisa de confirmações externas. Porque quando você entende quem eu sou, você descobre quem realmente é. E quando isso acontece, você não vive mais com medo do abandono. Você entende que está ancorado. Se essa verdade está se confirmando dentro de você, escreva nos comentários com fé. Eu sigo firmado na palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Existem momentos em que parece que nada está se movendo, mas são nesses silêncios que a estrutura da fé é construída. E hoje, parte dessa estrutura foi consolidada em você. Você não percebeu o quanto avançou até agora, mas eu vi. Vi quando quase desistiu, quando achou que ninguém te notava, quando pensou que não fazia diferença, mas fazia. Cada gesto seu, cada escolha certa no secreto, construiu esse lugar seguro que você vive agora. A sua entrega silenciosa está gerando frutos visíveis. Não se trata apenas de bênçãos materiais, mas de equilíbrio emocional, de paz mental, de saúde espiritual. Tem pessoas que trocariam tudo o que têm para sentir o que você está sentindo agora. E isso ninguém pode comprar. Porque o que eu te entreguei é exclusivo. Foi desenhado para a sua história, personalizado para as suas necessidades, selado com meu nome. Por isso, não se compare. Eu não crio cópias, eu formo originais. E o que estou gerando em você será inspiração para outros. Vai chegar o tempo em que a sua voz terá autoridade para levantar quem está caído. Mas primeiro, precisava levantar você.
E isso já está acontecendo. Já está nítido na maneira como você lida com o que antes te desequilibrava. Já está visível no brilho novo dos seus olhos. Os ambientes onde você entra não serão mais os mesmos. Sua presença agora carrega restauração. Tem lares que serão curados só porque você decidiu permanecer no caminho certo. Tem relacionamentos que vão encontrar paz só porque você foi tocado pela eternidade. Porque quem é curado por dentro se torna canal de cura por onde passa. Não com discursos, mas com atitudes que nascem de um coração alinhado. Essa nova fase da sua vida será marcada por discernimento. Aquilo que antes confundia, agora será revelado com clareza. Você não será mais enganado com aparência. Vai conseguir ler intenções. Vai saber quando recuar e quando avançar. Porque quem caminha com o céu aprende a andar no ritmo do Espírito. E o Espírito não erra. Ele conduz com precisão. E essa precisão vai te livrar de perdas futuras. Nos próximos dias, portas que você pensava que precisava entrar vão se fechar, e isso não será perda, será proteção. Eu só deixo entrar onde tem construção, onde há estrutura para sustentar o que você carrega. O que eu te dei não pode ser desperdiçado, e se for preciso reter por um tempo para preservar o que é eterno, eu farei. Confie no meu ritmo. Ele não é lento, é seguro, e te leva ao destino sem desgaste. Se está entendendo essa direção, declare nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Ele faz tudo formoso no seu tempo. Eclesiastes 3:11. Mesmo sem todas as respostas, mantenha o foco no que você já sabe. Eu estou contigo. Não por um momento, mas para sempre. E essa permanência é a garantia de que você não está à deriva. Você está sendo guiado. E mesmo quando parece que está tudo parado, o céu está trabalhando em áreas que seus olhos ainda não conseguem ver. A fé é justamente isso. Confiar no invisível que já está em movimento. Você já não precisa mais se forçar a acreditar. Agora você crê porque sente. Porque algo se ativou dentro de você que nenhuma palavra humana conseguiria fabricar. Isso é graça, isso é presença, isso é a eternidade tomando forma no seu interior. E essa forma não vai se perder, porque não depende de você mantê-la. Depende apenas de você permanecer. E isso eu sei que você já decidiu fazer. A decisão que você tomou de permanecer aqui até agora não foi pequena. Foi uma entrega, foi a sua forma de dizer: eu preciso disso. E eu ouvi. Ouvi o grito que você não deu. Ouvi a saudade que você sentia de si mesmo. Ouvi a sua alma pedindo ar. E hoje eu te entreguei esse respiro, essa renovação, essa força nova que não vem da carne nem da mente, mas do Espírito que te sustenta. Tudo aquilo que antes era dúvida agora está se tornando clareza. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou a forma de enxergar. E é isso que transforma tudo. Quando o interior se ajusta, o exterior se reorganiza. Quando o coração é curado, as relações se alinham. Quando a mente encontra descanso, as decisões se tornam mais sábias. Você está vivendo isso agora, está sentindo isso agora. Cada detalhe está sendo transformado, sem estardalhaço, sem alarde, mas com profundidade. É como um rio que corre por baixo da terra, mudando tudo por onde passa. E quando as águas do Espírito passam por dentro de alguém, nada permanece do mesmo jeito. A vida muda, as dores se dissolvem, os pesos somem. Porque o que é eterno não pesa, eleva, e você está sendo elevado por dentro. Então, continue. Continue porque ainda há mais. Ainda há promessas que serão liberadas. Ainda há áreas que serão restauradas. Ainda há conexões que serão realinhadas. O que eu iniciei em você é um processo de ativação. E esse processo tem etapas. E a cada etapa vencida, novas portas se abrem. Não só no mundo físico, mas principalmente no espiritual. E é isso que vai sustentar você nos dias à frente.
Você já não é mais uma pessoa qualquer tentando acertar. Você é alguém guiado por um propósito eterno. E isso muda tudo. Muda sua forma de se relacionar, de falar, de decidir, de reagir. Porque quando o céu encontra alguém disposto a permanecer, ele transforma tudo ao redor dessa pessoa. Não pela força, mas pela presença. E é isso que está sobre você agora. Presença que transforma. Não precisa temer o que vem. O que eu coloquei em suas mãos é eterno. Não será perdido, não será roubado, porque foi colocado por mim no tempo certo, no coração certo. Você apenas precisa seguir, um passo por vez, um dia de cada vez, porque tudo aquilo que vem do céu tem o seu próprio tempo para florescer. E agora você entrou nesse tempo de florescer por dentro. E quando você floresce por dentro, tudo floresce por fora. As conexões se tornam mais verdadeiras, as palavras mais sábias, as emoções mais estáveis e a sua vida mais leve, porque o que é eterno não oprime, liberta. E hoje você está sendo liberto de tudo aquilo que te fazia desacreditar, de tudo que te afastava da sua essência, de tudo que tentava distorcer quem você realmente é em mim. Você está exatamente onde deveria estar, no tempo certo, no lugar certo, com o coração aberto. E isso é tudo o que eu preciso para continuar a obra que iniciei. O que eu te dei hoje não tem volta. Foi selado, foi escrito, foi estabelecido, e o que eu estabeleço, ninguém desfaz. Porque o que vem do céu carrega o peso da eternidade, e a eternidade não falha. Ela permanece, e em você já começou a permanecer. Você sente que algo te reconectou com o que havia se perdido em você? Porque é exatamente isso que está acontecendo. Eu resgatei a parte esquecida do teu propósito, aquela que o tempo, a dor e a rotina tentaram apagar. Não se trata de reconstruir tudo como era, mas de fazer tudo novo a partir do que é verdadeiro agora, a partir da sua entrega. Porque onde há verdade, eu crio permanência. E o que é eterno não se dissolve nem mesmo sob as pressões mais duras. O que eu estou fazendo em você vai além de uma mudança emocional. Vai além de uma palavra que toca o coração. É reposicionamento de alma. É alicerce espiritual. Porque você não pode mais viver apenas reagindo. Precisa viver guiado. E para isso, eu estou derrubando tudo que estava em pé por aparência. Estou desconstruindo o que foi erguido sem base. E a reconstrução começou, não apenas em volta, mas em você. Você precisa entender, o que entreguei não é temporário, não vai passar com a semana, não vai desaparecer na próxima tempestade, porque o que vem do céu é selado pelo tempo da eternidade. E isso ninguém desfaz. Pode ser que tentem desvalorizar, pode ser que muitos ignorem, mas você vai saber, vai lembrar desse momento. Porque quando eu escrevo algo novo na alma de alguém, até o tom da voz muda. As dores antigas estão perdendo espaço dentro de você. Não porque foram esquecidas, mas porque foram vencidas. O que antes te feria, agora se transforma em sabedoria. O que te prendia, agora é chave para libertar outros. Porque eu não desperdiço dor. Eu converto cada lágrima escondida em revelação viva. E tudo aquilo que você sobreviveu em silêncio, agora se torna ferramenta para curar em silêncio também. Não minimize o que está nascendo em você. Mesmo que pareça pequeno, é eterno. E tudo que carrega a eternidade cresce com consistência. A diferença não está na velocidade, mas na profundidade. E você está se tornando alguém profundo. Alguém que não vive mais à base de impulsos, mas de discernimento. Porque quem carrega a promessa eterna precisa de direção constante. E é exatamente isso que eu estou te dando agora. Eu separei esse momento para limpar o que a rotina contaminou. A correria, a pressão,
as exigências que te sufocaram por anos. Você se acostumou a funcionar no automático, mas isso não é viver. E eu não te chamei para suportar uma existência vazia. Eu te chamei para viver com consciência, com propósito, com identidade restaurada. Essa é a essência do que te entreguei. Consciência daquilo que o céu já estabeleceu. E agora, não importa mais quem desacreditou, não importa mais quem te rotulou. A verdade maior é o que eu declarei sobre você. E o que declarei hoje não será revogado. Foi selado. E o selo do céu não se apaga com rejeição humana. Você não precisa mais se explicar, só precisa viver alinhado com aquilo que já foi liberado no seu espírito. Porque viver em paz com o propósito é mais importante do que agradar qualquer opinião. Se está sentindo essa verdade dentro de você, comente aqui. O que Deus selou, ninguém apaga. O que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Apocalipse 3:7. Você já percebeu que a clareza está vindo em ondas? A cada pausa, mais luz. A cada silêncio, mais resposta. Isso é o céu tratando diretamente com você, sem intermediários, sem distrações. Só você e eu. Essa conexão não tem comparação, porque quando eu falo, não é só para te emocionar, é para reestruturar, para realinhar suas raízes com a verdade que você sempre carregou, mas esqueceu por causa da dor. E agora sua visão muda. Você começa a enxergar onde antes não via saída. Começa a entender o porquê dos processos. Começa a respeitar sua própria história. Porque até o que você quis apagar, eu estou usando. Até o que você queria esquecer está sendo ressignificado. Nada se perdeu. Cada experiência foi convertida. E agora, tudo o que parecia fragmentado começa a se encaixar, como peças de um quebra-cabeça divino. Você não está sozinho nisso. Eu te coloquei num fluxo. Um mover que não depende da força humana. Um tempo onde o céu age por camadas e você está passando de uma camada para outra. O que está sentindo agora é o reflexo do que foi ativado. Por isso, não se assuste com as mudanças internas. Essa sensibilidade que surgiu de repente não é fraqueza, é despertar, é cura, é alinhamento. A eternidade tem um som e você está ouvindo esse som agora. Não com os ouvidos naturais, mas com os ouvidos do Espírito. É por isso que tudo faz mais sentido agora. Porque você entrou na frequência certa. Enquanto muitos buscam sinais externos, você está recebendo respostas internas. E é aí que começa o verdadeiro mover. Quando tudo em volta parece igual, mas tudo dentro de você já é diferente. A partir de agora, vai ser impossível viver como antes. Vai ser impossível se acostumar com o que antes tolerava. Porque você foi ativado, você foi separado para caminhar com uma verdade que não é negociável. Por isso, se prepare, alguns vão se afastar, outras conexões vão se fortalecer. Porque quando a luz acende dentro de alguém, tudo que estava escondido começa a se revelar. Isso não é rejeição, é revelação. Se você chegou até aqui não foi por acaso, algo maior que sua vontade te trouxe. E se a tua alma resistiu até agora, é porque ela reconheceu o que estava sendo liberado. Você não ouviu com os ouvidos, você escutou com o Espírito, e o Espírito nunca se engana. Por isso, fique em paz. O que está sendo depositado em você agora é maior do que as perguntas que ainda não foram respondidas. Nos próximos dias, continue em silêncio interior. Porque há respostas que não virão por vozes, mas por sensações. Perceba os ambientes, repare nas reações, ouça o que está por trás das palavras. Eu estarei te ensinando a ouvir de novo, não apenas o que dizem, mas o que eu falo por trás de cada situação. O que você vai aprender agora não é mais teórico, é revelado, porque quem é ativado pelo céu começa a viver por revelação.
Se reconhece que essa mensagem é para você, escreva com convicção: eu fui ativado para o novo de Deus. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Coríntios 5:17, você está recebendo agora algo que jamais poderá ser desfeito. Uma paz que o mundo não dá. Uma força que a lógica não entende. Um direcionamento que não vem de fora, mas nasce no íntimo. É isso que muda tudo. Não é o que você ouve, é o que você absorve. E essa absorção já aconteceu. A eternidade já tocou em você. E o que foi tocado não volta ao ponto de origem. Porque agora existe um novo começo. E esse novo começo não precisa ser anunciado. Ele será percebido. Não por barulho, mas por frutos. Você não vai precisar se defender, se justificar ou se explicar. A sua transformação será visível, porque quem é moldado por dentro reflete isso por fora. E os frutos que virão da sua vida serão incontestáveis, serão naturais, serão resultado de quem você se tornou após esse toque eterno. Você foi posicionado espiritualmente e agora está em um nível onde não cabe mais distração, nem culpa, nem comparações. Eu limpei as áreas que te prendiam a versões antigas de si mesmo. E essa limpeza trouxe clareza. Você sabe o que quer, sabe o que não aceita mais, sabe qual é o caminho. E essa segurança não veio da mente, veio do Espírito. É revelação. E revelação ninguém te tira. O tempo do céu está sobre você. O que foi ativado vai te levar a lugares que você não planejou, mas sempre sonhou. Porque os planos que eu tracei para você são maiores do que suas tentativas de se proteger. Eu não te levei pelo caminho mais curto, mas te conduzi pelo caminho mais seguro. E tudo que você passou até aqui foi preparação. Cada detalhe, cada silêncio, cada espera, nada foi desperdiçado. Você foi posicionado para florescer onde muitos não sobrevivem. Porque o que eu depositei em você não depende de clima nem de solo, depende de permanência. E quem permanece, frutifica. Não por esforço, mas por identidade. E a sua identidade agora está selada. Não por palavras, mas por presença. E onde há presença, há transformação. O que é eterno já está te moldando por completo. Por isso, não se assuste com a leveza. Você passou tanto tempo carregando pesos que quando eu retirei, você estranhou. Mas essa leveza é o estado natural de quem é guiado pelo céu. E você vai se acostumar com ela, vai aprender a respirar de novo, vai viver com leveza, sem culpa, sem medo, sem pressa. Porque quem anda comigo aprende a descansar até nos dias mais intensos. Eu fechei ciclos sem te pedir permissão. E você achou que era abandono, mas era livramento. Eu retirei pessoas que estavam te drenando. Cortei acessos que roubavam tua clareza. E agora que tudo está mais silencioso, você pode ouvir o som do que é verdadeiro. Porque é no silêncio que o céu fala mais alto. E você está ouvindo agora, com a alma quieta, com o coração sensível, com os olhos voltados para o que realmente importa. Não se preocupe em como vai explicar isso para os outros. Essa transformação não precisa de defesa. Ela será evidente. Seu olhar vai dizer, sua paz vai confirmar, sua presença vai carregar autoridade. E quem te vê vai perceber, algo mudou. E quando perguntarem, você não vai precisar dar detalhes. Porque a presença fala por si, ela é incontestável, ela é eterna, e agora ela está em você. Você está carregando dentro de si uma marca que não se desfaz. Essa presença que agora habita os seus pensamentos e transborda nas suas emoções é a maior prova de que algo em você foi tocado para não mais voltar ao ponto de origem. Não foi um arrepio qualquer, foi um chamado profundo. Foi a eternidade te chamando de volta ao lugar onde o propósito vive. E você sabe, porque sentiu, porque algo acendeu e se recusou a apagar.
Essa presença não visita, ela permanece. Não é uma lembrança de momentos espirituais, é o início de uma consciência constante. E agora que você foi realinhado por dentro, vai perceber que tudo ao seu redor começa a mudar também. As conversas mudam, os ambientes mudam, até seus pensamentos ganham uma direção nova. Porque quando o céu entra, ele organiza o que o caos tentou dominar. Não há mais espaço para o que esvazia. Você vai perceber que aquilo que te fazia mal antes, agora se torna desconfortável. Não por arrogância, mas porque sua alma entendeu que foi feita para respirar o que é puro. Tudo o que te intoxicava emocionalmente vai começar a ser rejeitado de forma natural. Você não vai mais precisar de força para se afastar do que te machucava. Vai simplesmente perder o interesse. Esse é o efeito da eternidade em ação. Quando o espírito é tocado, a carne perde o controle, e agora você está aprendendo a ser guiado de dentro para fora. Não são mais os estímulos que te governam, mas a direção que eu implantei no teu interior. Essa voz que te conduz com clareza, esse discernimento que cresce a cada nova decisão, são frutos da semente que eu plantei quando você escolheu permanecer. Você foi desconstruído com sabedoria. E essa desconstrução não foi perda, foi reinício. Era necessário abrir mão de certas estruturas antigas, não porque eram ruins, mas porque não suportariam o que está vindo. O que eu tenho para você exige fundações mais profundas, e por isso te levei para dentro, para esse processo silencioso, onde ninguém vê, mas tudo se transforma. Hoje você está vivendo algo que muitos desejam, mas poucos suportam: o silêncio do processo. E é nesse silêncio que os milagres internos acontecem. Porque a maior vitória não é a que os outros aplaudem, é a que você vive quando vence a si mesmo. E você venceu. Venceu quando decidiu continuar mesmo sem entender. Venceu quando não recuou diante da ausência de sinais. Venceu quando escolheu acreditar em meio à incerteza. Essa vitória foi registrada no céu, e por causa dela, eu liberei algo que não será mais recolhido. A presença que te cobre agora não é visita, é morada. E onde há morada, há transformação diária. Tudo que tocar a partir de hoje carregará um novo nível de autoridade. Não porque você se impõe, mas porque carrega em si uma verdade viva. E essa verdade tem poder para curar sem palavras. Se essa palavra está te alcançando, comenta agora com fé: essa verdade vive em mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Você percebe o quanto está mais sensível às coisas espirituais? Isso não é coincidência, é ativação, é alinhamento, é resposta. E agora, até as mínimas distrações te incomodam, porque quem é despertado para o que é eterno não consegue mais viver no automático. Você foi arrancado de um ciclo de repetições vazias. Foi colocado num tempo novo, onde cada decisão importa, e cada escolha agora tem peso de eternidade. Não se surpreenda se algumas pessoas se afastarem. Isso faz parte. Nem todos entenderão sua mudança. Alguns se incomodarão com a sua paz. Outros tentarão interpretar sua nova postura como frieza. Mas você sabe o que carrega. E quem anda com propósito não se explica, apenas caminha. Os frutos falarão por você. E no tempo certo, até os que duvidaram serão impactados pelo que eu estou gerando em você. Você está amadurecendo espiritualmente em velocidade sobrenatural. E essa maturidade vai te blindar contra muitas dores futuras. Porque agora, antes de falar, você vai sentir. Antes de decidir, vai discernir. Antes de se aproximar, vai observar com sabedoria. Esse novo senso de percepção é proteção. É como se eu tivesse afinado os seus sentidos para que você não se perca mais em caminhos que não levam a nada. Você sentiu que está mais firme por dentro? Que aquela instabilidade emocional já não comanda mais seus dias como antes?
Isso é fruto da presença que se enraizou. E onde há raiz, há estabilidade. Você vai começar a perceber que os altos e baixos diminuíram, que a sua fé não oscila mais com as circunstâncias. Isso é maturidade espiritual. É base sólida. E ninguém pode remover o que eu estabeleci. Sua mente está sendo restaurada. O cansaço mental, aquele que você escondia até de si mesmo, começou a se dissipar. Eu entrei nos teus pensamentos e comecei a organizar o que te confundia. As sobrecargas invisíveis estão sendo retiradas uma a uma. E em troca, estou te entregando clareza, direção, paz. Porque o que eu faço não tumultua, acalma. O que é eterno nunca gera ruído, apenas luz. E com essa luz, você vai enxergar o que antes passava despercebido. Vai reconhecer pessoas que antes te manipulavam com palavras doces, mas intenções erradas. Vai perceber oportunidades que antes pareciam boas, mas te afastavam de mim. Eu estou abrindo seus olhos espirituais, e quando a visão se alinha com o céu, não há mais confusão. Há sabedoria, há estratégia, há proteção. Se você está compreendendo o que está sendo ativado, comente aqui. Eu fui alinhado com o céu. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Seu coração foi desacelerado. Aquela ansiedade que parecia constante já não domina seus pensamentos, e isso é sinal de que o controle foi transferido. Você entregou, mesmo sem perceber, o que tentava segurar sozinho. E agora, o peso saiu, a leveza chegou, a confiança cresceu. Isso é a base do novo tempo que se iniciou para você. Um tempo sem pressa, sem medo, sem culpa. Você vai começar a sentir prazer novamente nas pequenas coisas. A respiração se tornará mais consciente, o silêncio mais confortável, a rotina mais leve, porque eu estou restaurando também a sua sensibilidade ao viver. O que foi roubado por anos de sobrecarga, eu estou devolvendo agora. E quando a alma volta a sentir, ela aprende a se curar com mais facilidade. Você está sentindo isso agora. Nem todo mundo vai acompanhar essa fase. E tudo bem. Algumas conexões pertencem a ciclos que se encerram quando o crescimento começa. Não tente segurar o que precisa seguir outro caminho. O que permanece é o que está alinhado. O resto se afasta sem conflito quando você se posiciona com verdade. Você está aprendendo a ouvir antes de reagir, a observar antes de decidir. Essa pausa consciente evita erros que antes se repetiam. Não é medo, é sabedoria. E a sabedoria sempre poupa desgaste. Você não precisa mais aprender tudo pela dor. Agora aprende pelo discernimento. O passado perde o poder de te definir. Ele vira referência, não prisão. Você olha para trás sem ser puxado. Isso é cura real. Quando a memória não comanda mais suas escolhas, você está livre para construir algo novo sem carregar velhos padrões. A fé que nasce agora não depende de resultados imediatos. Ela se sustenta na convicção. Mesmo quando algo não sai como esperado, você permanece inteiro. Porque entende que ajustes não anulam o propósito, eles refinam o caminho. Você se torna mais seletivo com o que permite entrar na mente, menos ruído, mais verdade. Isso protege sua paz. E a paz não é ausência de desafios, é presença de direção. Você sabe para onde está indo, mesmo quando ainda não vê tudo com clareza. Nada do que foi estabelecido agora será perdido. O que é eterno não depende de circunstância. Ele permanece porque foi selado com propósito. E você segue, não por impulso, mas por convicção. Porque agora você sabe onde está pisando. E isso muda tudo. Você segue avançando porque algo foi estabelecido em você que não depende mais de estímulo externo. Essa firmeza nasce quando a identidade é ajustada.
Não é rigidez, é clareza. Você sabe quem é, sabe onde pisa, sabe o que não aceita mais. E essa consciência muda o ritmo da vida. O que antes parecia urgente agora encontra ordem. O que parecia pesado agora encontra propósito. É assim que o eterno se manifesta no cotidiano. A cada decisão simples, você percebe uma segurança nova. Não é certeza absoluta do resultado, é paz no processo. Você aprende a confiar no caminho enquanto caminha. Essa confiança não te torna passivo, te torna preciso. Você escolhe melhor, fala menos, observa mais. O barulho diminui porque a direção aumentou. E quando a direção cresce, a ansiedade perde espaço. Você não precisa se apressar para provar nada. A constância vai falar por você. O tempo revela o que é sólido. Você foi treinado a resistir às pressões sem perder a essência. Isso não veio do nada. Foi forjado nos dias em que você permaneceu quando seria mais fácil desistir. Essa permanência construiu algo que agora sustenta você. Os pensamentos começam a se alinhar com aquilo que você vive. Menos conflito interno, mais coerência. Você não se divide tanto entre o que sente e o que sabe. Essa integração traz descanso. Você não luta contra si mesmo. Aprende a cooperar com o processo. E quando isso acontece, a vida flui com menos atrito. Você percebe que algumas respostas não vêm em forma de palavra, mas de tranquilidade. A tranquilidade de saber que não precisa controlar tudo, que algumas coisas se resolvem quando você para de forçar. Essa é uma sabedoria prática, aplicada. Não é teoria, é experiência. E você está vivendo isso agora. Há um amadurecimento visível na forma como você reage às frustrações. Elas não te definem mais. São tratadas como ajustes de rota, não como fracasso. Essa mudança de leitura preserva sua energia. Você segue inteiro mesmo quando algo não sai como esperado. Isso é força interior. Se isso descreve o que você vive, escreva nos comentários com verdade. Permaneço com paz e direção. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Filipenses 4:7. A sua comunicação muda. Você não precisa convencer, apenas expressar. As palavras ganham peso porque vêm de um lugar resolvido. Você se torna mais honesto consigo e com os outros. Essa honestidade não fere, ela alinha. Quem está pronto permanece, quem não está se afasta sem conflito. É um filtro natural. Você aprende a respeitar seus limites sem culpa. Entende que descanso também é estratégia, que pausar não é retroceder. Esse entendimento protege sua saúde emocional. Você cuida do que é essencial para sustentar o que está sendo construído. E isso inclui você mesmo. A rotina deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Nos gestos simples, você encontra significado. A constância diária fortalece o que foi iniciado. Não é o evento extraordinário que sustenta o eterno. É a fidelidade nos dias comuns. E você está fiel ao processo. As expectativas se ajustam. Você não espera perfeição, espera crescimento. Isso reduz frustração e aumenta gratidão. Você reconhece avanços que antes passavam despercebidos. Essa percepção alimenta a esperança de forma saudável, sem ilusão, sem pressa. Você começa a notar que sua presença acalma ambientes, não por discurso, mas por postura. Pessoas sentem quando alguém está centrado. Essa influência silenciosa é poderosa. Ela não invade, ela estabiliza. E estabilidade é rara. Há decisões que você não tomaria mais, não por medo, mas por discernimento. Você reconhece padrões que não te levam adiante e escolhe diferente. Esse escolher diferente cria resultados diferentes. Não imediatamente, mas consistentemente. Se essa direção faz sentido, escreva agora. Escolho caminhar com sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5.
Você passa a valorizar mais o que permanece do que o que impressiona. O que dura chama mais sua atenção do que o que brilha rápido. Essa mudança de critério protege seu coração. Você investe tempo e energia no que constrói a longo prazo. As emoções não te dominam como antes. Elas informam, mas não comandam. Você escuta o que sente, mas decide com clareza. Esse equilíbrio evita extremos. Você não se fecha, mas também não se perde. Aprende a navegar com consciência. Você se torna mais seletivo com o que consome, com quem escuta, com onde se envolve. Não por isolamento, mas por cuidado. O que entra influencia o que cresce, e você está atento ao que cultiva. O passado perde força como narrativa principal. Ele vira aprendizado. Você honra o que foi vivido sem permitir que dite o que será. Essa liberdade abre espaço para novas possibilidades. Sem negar a história, você constrói futuro. A fé se torna prática. Menos discurso, mais ação coerente. Você vive o que acredita. Essa coerência traz credibilidade interna. Você confia mais em si porque sabe que age alinhado ao que crê. Os desafios continuam, mas a reação muda. Você responde com calma, não com impulsividade. Essa resposta consciente economiza energia e preserva relações. Você aprende a escolher suas batalhas. Você percebe que não precisa estar certo o tempo todo. Precisa estar alinhado. Essa humildade fortalece. Você aprende, ajusta, segue. O progresso acontece sem desgaste desnecessário. O que foi estabelecido em você segue crescendo. Não depende de aplauso, depende de continuidade. E você continua, um passo por vez, com clareza, com paz, com direção. O eterno se confirma assim, no caminhar diário que não se interrompe. Permaneça nesse lugar onde sua fé é fortalecida e sua mente é alinhada com a verdade. Se esta mensagem confirmou algo dentro de você, manifeste isso agora curtindo este vídeo, porque esse gesto simples amplia o alcance do que foi liberado aqui. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que sustentam, direcionam e constroem com profundidade. Compartilhe com quem precisa de clareza, paz e firmeza no caminho. Continue por aqui, porque cada conteúdo foi preparado para manter você conectado, fortalecido e consciente do que já está em movimento na sua vida. Aqui, você não apenas assiste, você cresce.